Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Hoje falando sobre grandezas proporcionais e regra de 3, tá certo? A gente vai começar a entrar nesses conteúdos. Já vimos muita coisa sobre razão, sobre proporção, que a gente vai utilizar bastante nesse próximo módulo. Então, a gente vai agora para o módulo 7, o livro 7, tá certo, da gente? E vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Números diretamente proporcionais. Então, a gente estava vendo as grandezas, né? Aquelas grandezas proporcionais, tal, razão. Bom, vocês vão ver que não tem muita diferença nisso aqui. Então, vamos lá. Ó. Inicialmente, destacaremos o estudo de números diretamente proporcionais. Como exemplo, considere os números 4, 9 e 11. Se os triplicarmos, obteremos 12, 27 e 33. Dessa forma, dizemos que 4, 9 e 11 são diretamente proporcionais a 12, 27 e 33. Uma vez que a razão do primeiro para o segundo número, ou o contrário, é sempre a mesma. O que é a razão, pessoal? A razão nada mais é do que aquela fração irredutível, tá bom? Então, lembra-se aí, ó, fração é a razão, a razão é a fração irredutível. Então, 4 12avos, 9 27avos e 11 33avos, eles são diretamente proporcionais, porque a razão entre eles é a mesma. E eu posso até utilizar o PFP aqui, tá, pessoal? Olha, posso multiplicar aqui, ó, 4 vezes 27, tá? Que vai dar 108. E 12 vezes 9, que também vai dar 108, ou seja, são proporcionais. Eu digo ainda que eles são diretamente proporcionais, ok? São diretamente proporcionais. A razão encontrada para esse exemplo, tá? A gente viu aqui que é 1/3 e é chamada de fator ou razão de proporcionalidade. Então, quando eu falar de fator, estou falando daquela fração irredutível. Quando eu falar de razão, estou falando da fração irredutível, de proporcionalidade. De maneira geral, temos dados os números racionais A, B e C não nulos e os números racionais x, y e z não nulos, tá? Ou seja, não zero, não pode ser o zero. Os números da primeira sequência são diretamente proporcionais aos números da segunda sequência. Caso exista a seguinte igualdade, olha, o primeiro da primeira sequência tem que estar para o primeiro da segunda sequência. Então, A tem que estar para x, ou seja, A para x quer dizer que A está sendo dividido por x. B está para y, então B está sendo dividido por y, coloca aí em forma de fração. E C está para z, tá? Então, eu digo o seguinte, que A está para x, assim como B está para y, assim como C está para z, desculpa, tá? Que é igual a K. K é o nosso fator ou razão de proporcionalidade, a nossa fração irredutível, ok? Então, temos aqui esse princípio de números diretamente proporcionais. Temos essas sequências, a gente vai colocando um sobre o outro ali, sempre o primeiro da primeira sequência sobre o primeiro da segunda sequência. E vamos observar se eles são ou não proporcionais, ok? Então, vamos aqui continuar. De forma prática, considere que as sucessões de números 3x e 8 e y, 18 e 24 sejam diretamente proporcionais. Então, já está afirmando aqui que eles são diretamente proporcionais. Para determinar os valores de x e de y, aplicamos a seguinte igualdade. Ó. 3 está para y, tá aqui, ó, assim como x está para 18, assim como 8 está para 24. Dessa relação, podemos destacar duas proporções, sendo uma para calcular x e outra para calcular y. Então, eu posso, turma, aqui fazer o seguinte, ó, x está para 18, assim como 8 está para 24. Então, x sobre 18 é igual a 8 sobre 24. São proporcionais, tá? O texto já me disse. Daí, eu utilizo o PFP, 24 vezes x, 24x, e 8 vezes 18, 144. 144 dividido por 24, tá certo? Vai dar 6. Então, o meu x, para eles serem proporcionais, tem que ser 6.
E eu pego, ó, como aqui 3y é igual a x sobre 18, que é igual a 8 sobre 24, eu posso dizer que 3y também é igual a 8 sobre 24, tá certo? Isso aqui é transitividade, tá? Se esse é igual a esse, e esse é igual a esse, então esse primeiro aqui tem que ser igual ao último, porque todos são iguais. Então, 3 sobre y é igual a 8 sobre 24. Fazendo meio pelos extremos aqui, ó, 8 vezes y, 8y, 24 vezes 3, 72. 72 dividido por 8 é igual a 9, tá? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Lembre-se, tá, pessoal? É a equação do primeiro grau. Y é igual a 9 e o x igual a 6. Então, descobrimos aí os valores do x e do y, das incógnitas, para que essas sequências sejam diretamente proporcionais. É interessante observar que a propriedade fundamental das proporções, o PFP, foi aplicada 2 vezes no exemplo anterior. Então, vocês verificaram, né? Isso que a gente fez, os meios pelos extremos ali, o PFP. Agora vamos dar continuidade falando sobre números inversamente proporcionais. No módulo anterior, mostramos sequência, tá, de números que são diretamente proporcionais. Sequência de números que são diretamente proporcionais. Nesse contexto, há também sequência de números inversamente proporcionais. Eu tenho diretamente e tenho inversamente proporcionais. Um exemplo dessa ideia pode ser observada no quadro seguinte. Sequência 1, 3, 4 e 6. Sequência 2, 20, 15 e 10. Calculando o produto entre cada elemento da sequência 1 com o seu respectivo elemento da sequência 2, ou seja, o primeiro da sequência 1 com o primeiro da sequência 2. 3 vezes 20, produto, tá? Multiplicação. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15, 60. 6 vezes 10, 60. Observe que os produtos são todos iguais. Tem 60 como resultado. Dizemos, então, que os números 3, 4 e 6 são inversamente proporcionais aos números 20, 15 e 10, respectivamente. O número 60, nesse caso, é chamado de fator ou razão de proporcionalidade, pessoal. Tranquilo? A gente tinha lá a nossa, nos números diretamente proporcionais, o nosso fator ou razão de proporcionalidade, que é aquela fração irredutível, e aqui a gente tem o produto, certo? Aí vocês veem, para eles serem diretamente proporcionais, a gente tem que fazer uma divisão. E qual é a operação que é inversa à divisão? É a multiplicação. Então, para eles serem inversamente proporcionais, eu tenho que não utilizar mais a divisão, tenho que utilizar agora a multiplicação, que é o inverso da divisão. Só essa dica aí para a gente se atentar no que acontece. Vamos aqui prosseguir. De maneira geral, dizemos que, dados os números racionais A, B e C não nulos e os números racionais X, Y e Z não nulos, os números da primeira sequência são inversamente proporcionais aos números da segunda sequência, caso exista a seguinte igualdade. Ó. A está para 1 sobre x, porque é o inverso de x, certo? Assim como B está para o inverso do y, assim como C está para o inverso do Z. Isso é igual a K, que é o fator de proporcionalidade, tá certo? Ou A vezes X é igual a B vezes Y, que é igual a C vezes Z, que é igual a K. Então, nesse caso, K é o fator de razão de proporcionalidade, tá? O nosso fator razão de proporcionalidade. Aqui, turma, fique-se atento aqui, ó, para a gente só prestar atenção nisso aqui. Deixa eu colocar aqui para tinta vermelha, pronto. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui para vocês verem o que aconteceu para que isso aqui se tornasse isso aqui, tá? Vamos lá. A sobre 1 sobre x, tá? Que é o inverso do x. Eu estou falando agora de inversamente proporcionais, então a primeira está para o inverso da segunda. Então, olha aqui, isso aqui, ó, é uma divisão, tá bom? É uma divisão. O A dividido por 1 sobre x. Vou colocar não no formato de fração, mas agora no formato de divisão. A dividido, tá? Para 1 sobre x.
Como é que eu faço para resolver uma divisão de frações? Bom, eu repito o primeiro elemento, tá? É um número dividido por uma fração, tanto faz. Repito o primeiro elemento e multiplico, era uma divisão, virou multiplicação, pelo inverso do segundo, que é x sobre 1. Eu inverto, tá? Só que 1 não preciso colocar aqui embaixo. Então, vocês veem, ó, obtive isso aqui, a partir dessa divisão de um número por uma fração. Tá ok? Então, só para a gente ficar atento sobre isso, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Qualquer coisa, dê uma pausa aí, faça essas anotações. Eu já vou prosseguindo aqui, tá, pessoal? Aí aqui, ó, vamos ver aqui uns exemplos. Exemplo 1. Verificar se os números 5, 8 e 12 são nessa ordem, então a ordem 5, 8 e 12, inversamente proporcionais aos números 24, 15 e 10. Facinho, pessoal, só multiplicar. 5 vezes 24, 120. 8 vezes 15, 120. 12 vezes 10, 120. Sim, a razão de proporcionalidade é a mesma, o fator é o mesmo, 120. Então, eles são inversamente proporcionais. Vamos aqui para o exemplo 2. Quais devem ser os valores de x, y e z para que a sequência x, y, z, 3 apresente números inversamente proporcionais aos números da sequência 4, 6, 9 e 12. Então, resolução aqui, ó. X vezes 4 tem que ser igual ao y vezes 6, que tem que ser igual ao z vezes 9, que tem que ser igual a 3 vezes 12. Só que 3 vezes 12 aqui eu já consigo. 3 vezes 12 é 36. Então, meu fator por razão de proporcionalidade é 36. Então, todos têm que dar 36. Então, 4x, x vezes 4 é 4x, é igual a 36. Ou seja, passo 4 dividindo, tá? Multiplicando, passo dividindo. 36 dividido por 4, 9. X é igual a 9. 6 vezes x, 6 vezes y, esse segundo aqui, ó, para encontrar o y, 6 vezes y é 6y, é igual a 36. 36 dividido por 6 é 6. E o 9 vezes z, tá? Tem que ser igual a 36 também. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 9 é igual a 4. Então, para eles serem inversamente proporcionais, o x tem que ser 9, o y tem que ser 6 e o z tem que ser 4. Ok? Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Dividir uma quantidade de 420 laranjas em partes inversamente proporcionais aos números 3, 5 e 6. Tá? Então, vamos lá. Resolução. Chamando x, y e z os números inversamente proporcionais aos números 3, 5 e 6, temos que 3 vezes x tem que ser igual a 5 vezes y, que tem que ser igual a 6 vezes z. Tá certo? Em que K é a razão de proporcionalidade. Dessa igualdade vem o seguinte, ó. X é igual a K sobre 3, tá certo? Todos têm que ser igual a K. Então, 3 vezes x é igual a k, passo 3 dividindo, tá? Multiplicando, passa dividindo, então x é igual a k sobre 3. O y vai acontecer a mesma coisa, o 5 está multiplicando, passo dividindo k. Y é igual a k sobre 5. E o z vai ser, que era 6z, vai passar o 6 dividindo, o k, então o z é igual a k sobre 6. Tá certo? Isso aqui, vocês prestaram atenção, é bem parecido com esse exemplo aqui. A razão de proporcionalidade é o K, que é dado lá na teoria. A gente chama de K, tá? Mas ele diz o seguinte, ó, que a quantidade de laranjas, ou seja, a quantidade dos números x, y e z, que são inversamente proporcionais aos 3, 5 e 6, essa quantidade dá 420 laranjas, ou seja, x mais y mais z é igual a 420. Essa questão é bem mais elaborada, tá bem mais legal para a gente trabalhar. Só que quem é o x? K sobre 3. Quem é o y? K sobre 5. E quem é o z? K sobre 6. Se eu substituir cada um desses valores aqui, por que eu faço isso? Pessoal, para deixar todos
todos os números em função apenas de todas os valores aqui, o x, y, z, em função apenas do k. Por quê? Trabalhar com uma equação e uma incógnita, eu consigo descobrir quem é essa incógnita. Se eu fosse trabalhar com x mais y mais z igual a 420, não dá para descobrir quem é x, nem y, nem z. Mas aqui, ó, colocando tudo em função de k, fica facinho. Aí aqui é o seguinte, eu tenho 3 denominadores diferentes. Tirando o MMC entre eles, eu obtenho 30. E encontro essas frações equivalentes. Fazendo o seguinte, ó, 30 dividido por 3, 10, 10 vezes k, 10k. 30 dividido por 5, 6, 6 vezes k, 6k. 30 dividido por 6, 5, 5 vezes k, 5k. Tudo isso é igual a 420. Agora dá para eu somar aqui essas frações. Ó. 10 mais 6, 16, mais 5, 21. 21k sobre 30 é igual a 420. Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, tá certo? 30 vezes 420, não, aqui já pega direto, tá? Já vou pegar aqui direto. Eu pego 30 vezes 420, depois divido esse resultado por 21, que vai dar 600, tá, pessoal? Usem aí a calculadora, verifiquem aí tudo certinho, mas é isso. O que é que ele fez? Multiplicou 420 por 30 e depois pegou o 21 e passou dividindo o resultado final, que no final das contas vai dar k igual a 600. Só que o valor de x aqui, ó, vale o k dividido por 3, ou seja, 600 dividido por 3, que é 200. O valor do y é o k dividido por 5. Quem é o k? 600. 600 dividido por 5, 120. E o z é o valor do k dividido por 6. Então, 600 dividido por 6, 100. Portanto, as laranjas serão divididas em grupos de 200, 120 e 100 unidades para eles serem proporcionais aos números 3, 5 e 6. Certo? 3 vezes 200 vai dar 600, 5 vezes 200, 120 vai dar 600 e 6 vezes 100 vai dar 600. Ou seja, são inversamente proporcionais. Pessoal, espero que tenham compreendido aí. Nas próximas aulas a gente vai fazer atividades sobre esse conteúdo e é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui!